Olá, meu nome é Josiane Ribeiro, sou acadêmica do primeiro período de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e esse trabalho ele foi solicitado pela professora Nájila Cedre. Hoje eu vou falar sobre o caso do José Roberto, que está presente no livro Descasos, escrito pela advogada Alexandra Zafin. Alexandra Zafin escreveu esse livro para denunciar situações reais de injustiça, abandonos vividos por pessoas excluídas pela sociedade e pelo sistema penal. Como advogada criminalista, ela acompanhou muitos casos de pessoas pobres, vulneráveis e esquecidas pelo Estado. Esse livro é recheado de casos que nos deixa indignados pela falta de humanidade, falta de direitos humanos e direitos básicos para as pessoas dentro do sistema prisional. Foi muito difícil escolher um caso só, porque tinha vários casos incríveis que eu queria falar. Mas o caso do José Roberto foi a história que, de certa forma, me marcou muito no livro. O caso, ele fala assim: José Roberto ele é filho de um funcionário do Tribunal de Justiça e de um agente penitenciário. Aos 18 anos, foi preso e acusado de tráfico de apenas 1,7 gramas de cocaína, porte de arma e resistência. José Roberto era filho de a funcionária, né? E no momento da prisão, ele foi baleado por um policial e acabou ficando paraplético. O juiz do crime absolveu José Roberto do crime de porte de arma, reconheceu a prescrição dos crimes de resistência e condenou apenas pelo tráfico. Porém, ao analisar a situação dele, entendeu que um jovem de 18 anos, que ficou paraplético, já havia sofrido uma consequência extremamente grave. Por isso, o juiz ele permitiu que ele cumprisse o regime aberto, reconhecendo que ele precisava de cuidados médicos especiais e tratamento constante, né? Que sabemos que uma pessoa paraplética precisa de fisioterapia e etc. Os anos se passaram entre a sentença e a decisão do tribunal. José Roberto nem sabia que existia uma ordem de prisão contra ele. Um dia, quando ele voltava do hospital, acompanhado pela mãe dele, durante um bloqueio policial, descobriu que ele estava sendo procurado. Então, ele foi levado preso. Nessa época, além do problema dele de paraplegia, José Roberto já apresentava diversos problemas graves de saúde, como deficiência auditiva, traumatismo medular, infecções constantes, necessidade contínua de cuidados. O próprio relatório do médico afirmava que o sistema prisional não possui condições adequadas para tratar José Roberto e que sua permanência no cárcere apenas agravaria ainda mais sua situação. Mesmo assim, houve resistência para conceder o regime aberto para ele. O livro mostra algo muito forte. Em vários momentos, parecia que o sistema enxergava apenas o crime, mas não enxergava o ser humano que estava por trás do que aconteceu isso. Dessa forma, a gente vê que esse caso ele se relaciona diretamente com os direitos humanos, porque eles existem para garantir dignidade e proteção para todas as pessoas, inclusive aquelas privadas de liberdade. Mas onde estavam esses direitos, né? Quando a gente vê esse contexto aí que foi aplicado no caso dele. E as regras de Mandela, elas defendem exatamente isso, que pessoas encarceradas tenham direito à saúde, higiene, alimentação adequada e tratamento humano. No caso de José Roberto, percebemos que muitas vezes esses direitos não são respeitados na prática. Isso faz surgir uma reflexão muito importante. Será que o Brasil realmente cumpre as regras de Mandela? Na teoria, essas regras garantem dignidade e assistência adequada às pessoas presas. Porém, na prática, vemos muitas penitenciárias superlotadas, violentas e sem estruturas adequadas. Além disso, também existe a desigualdade dentro do sistema prisional. Pessoas com melhores condições financeiras normalmente conseguem acesso mais rápido a advogados, tratamentos de direitos, já pessoas pobres e vulneráveis acabam sofrendo ainda mais o abandono. No caso do José Roberto, percebemos justamente isso. Mesmo com vários laudos médicos comprovando sua situação grave, ainda houve resistência para garantir o tratamento mais humano para ele. Depois, a defesa entrou com habeas corpus e o tribunal finalmente reconheceu a gravidade da situação, mas depois de já ter sofrido horrores na prisão. Os desembargadores afirmam que manter José Roberto preso seria, sem tratamento adequado, seria praticamente condená-lo à morte. E a Alexandra Zafin, ela termina esse caso dizendo uma frase muito impactante, que é: como se vê, ainda há seres humanos no tribunal. Essa frase ela mostra que o livro não fala apenas sobre leis, ele fala sobre humanidade. Esse tem um livro, a Alexandra Zafin também mostra situações em que pessoas encarceradas acabam sofrendo abandono, perdendo a dignidade diante do sistema. José Roberto deixa de ser visto como um ser humano e passa a ser tratado somente como um preso, mesmo estando paraplético, doente, precisando de cuidados médicos constantes. Mostra que por trás de cada pessoa encarcerada existe uma história, uma família, uma vida humana, e isso combina muito com a mensagem do livro, porque a Alexandra Zafin tenta justamente mostrar o lado humano dessas pessoas que muitas vezes são esquecidas pelo sistema. Infelizmente, muitas pessoas ainda fazem piadas, ofensas ou críticas quando se fala em direitos humanos para as pessoas presas, como se elas deixassem de ser humanas pelos erros que elas cometeram. Mas os direitos humanos não existem para defender o crime, existem para impedir abusos, violências, torturas e tratamentos desumanos.
O impacto disso é muito grande, porque quando a dignidade humana deixa de ser respeitada dentro das prisões, a violência, abandono, desigualdade acaba aumentando ainda mais. O caso do José Alberto reflete que a justiça não deve significar apenas punição. Justiça também significa dignidade, humanidade, respeito, direitos humanos. Mais do que falar sobre prisão, esse caso nos faz refletir sobre a empatia e sobre os tipos de justiça que queremos construir na sociedade. Dessa forma, essa é a minha análise sobre o caso. Muito obrigada.